Olá, meu nome é Joanita Ferreira e estamos aqui para mais um dia de contação de histórias. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. A história que eu quero contar hoje é uma história bem remota, de tempos bem primitivos, onde um rei percebeu que não conhecia os arredores do seu reinado. Então ele convidou alguns dos seus súditos para que saíssem em caminhada para conhecer todo o seu reino. Era uma época muito remota e eles não usavam sapatos. Então esse rei e seus súditos caminharam e caminharam por horas e horas, conhecendo os arredores de todo o seu reinado. No final do dia, ao retornar à sua moradia, eles estavam com os pés muito feridos, porque as estradas tinham muitas pedras. O rei ficou muito triste com isso e comentou com seus súditos: como é que pode a minha população, o meu povo, deve andar o tempo todo com os pés machucados? Nós precisamos resolver isto. Chamou então seus sábios e pediu para que eles conseguissem achar uma forma de resolver esse problema. Depois de muito confabular, chegaram a ele com uma solução. Decidiram que iriam matar bois, cabras, ursos e tudo quanto é animais que eles pudessem encontrar e usariam o couro desses animais para forrar todas as estradas e assim as pessoas não machucariam seus pés ao caminhar. O rei ficou muito contente com isso. Mas uma daquelas pessoas que estava ali junto com o rei, observando, analisando aquilo que tinha sido proposto, falou que não, que seria muito desperdício de vidas de animais para que todas as estradas pudessem ser forradas com couro. Que talvez fosse mais prático cortar um pequeno pedaço de couro de animal para que cada pessoa forrasse os próprios pés. E aí começou então o uso do que hoje nós consideramos, que nós compramos e usamos, que são os sapatos. Esta é só uma história, é uma analogia, mas a gente pode trazer para o nosso viver este ensinamento. Nós muitas vezes agimos exatamente assim. Nós queremos corrigir lá fora, queremos corrigir no externo, no mundo, no meio, as situações, nas outras pessoas, aquilo que fere a nós, aquilo que está nos incomodando, aquilo que machuca a nossa pessoa. Ao invés de nos proteger, ao invés de observar o que é que está nos ferindo e cuidar dos nossos pés, que são aí o símbolo que essa história nos trouxe para falar de autocuidado, né? As estradas que essa história traz pode ser aí considerada, traduzida, né, como os meios que nós utilizamos na vida para chegar aos lugares que desejamos, para atingir as nossas metas, para conquistar os nossos sonhos, ou até mesmo o meio de sair de uma situação difícil em que estejamos. As estradas são isso, o nosso caminho, o nosso caminhar. A vida humana é uma trajetória, né? Nós vivemos por uma estrada que começa no nascer, que passa pelo crescer, o amadurecer, o envelhecer, até o morrer. E durante toda essa trajetória, muitas vezes nós somos feridos, muitas vezes nós nos ferimos ou até também ferimos as outras pessoas. E isso pode causar muitos sofrimentos. E aí nós tentamos corrigir esses sofrimentos, resolver esses problemas, mas geralmente lá no externo, lá no outro, e dificilmente nós paramos para observar a nós mesmos. É muito mais fácil buscar corrigir o externo, ou pelo menos parece mais fácil, como aqueles homens que decidiram cobrir todas as estradas com couro, do que simplesmente cuidar das próprias feridas, cuidar daquilo que está nos incomodando. O trabalho é árduo, mas ele é preciso ser feito. É muito mais fácil a gente cuidar de nós do que querer resolver aquilo lá fora que está nos incomodando. Na psicologia, nós estudamos e percebemos que tudo aquilo que nos incomoda demais no meio, nos outros, tem em nós algum resquício, porque nós projetamos, espelhamos nos outros, nas situações, aquilo que mais nos faz mal, aquilo que mais nós carregamos e que muitas vezes não aceitamos em nós mesmos. Então é preciso olhar, voltar esse olhar para dentro de nós para saber o que está acontecendo aqui. Os nossos pés podem simbolizar aí nessa história a nossa base, né? Pé é base, pé é apoio, é meio de também atingir aquilo que a gente quer, né? Os nossos pés significam ação.
Quando nós estamos sem ação, estamos com nossos pés travados, parados, e talvez estejamos nos sentindo assim agora, travados, impossibilitados de conquistar aquilo que nós almejamos, impossibilitados de estar nos lugares que nós queremos, impossibilitados de estar com as pessoas que nós amamos. E aí, tudo isso traz muita dor e sofrimento, sim. E aí a gente fica querendo resolver de qualquer forma, que precisa acabar com isso, mas não olhamos aquilo que realmente precisa ser olhado, que é a nossa alma, que é a nossa alma dolorida, esses pés feridos. Esses pés feridos precisam ser lavados, limpos, depois precisa ser cuidado, passado medicamento, enrolado num tecido macio, em algo que possa ajudar nessa cicatrização. Então, vamos pensar nesse momento como é que estamos vivendo a situação aí do isolamento social. Talvez estejamos nos sentindo perdidos, talvez estejamos com medo, talvez tenhamos perdido alguém. E aí a dor é muito grande e a gente não quer olhar para ela, quer olhar para fora, quer brigar, quer fazer com que as coisas modifiquem de um momento para o outro e só agrava cada vez mais. As feridas que carregamos na alma precisam ser, cuidadas, precisam ser curadas. Temos que pensar que estamos vivendo uma realidade muito diversa daquela que vivemos e que talvez não voltemos ao nosso antigo normal, que as coisas sejam bem diferentes e que isso vai representar muito luto, sim. Estamos vivendo luto, nem só porque perdemos alguém querido. Muitas pessoas não perderam ninguém querido, mas estão vivendo um luto. É a perda da vida antiga conhecida, é a perda de estar perto de pessoas que ama, é a perda do ambiente de trabalho que a pessoa muitas vezes não pode ir, esse confinamento, tudo isso é luto. E o luto tem suas fases. Alguns estão na revolta, outros estão no desânimo, outros estão aí na tristeza, outros estão na insatisfação, cada um vivendo a sua parte, a sua forma de viver esse luto. Só que esse luto precisa ser olhado, não ignorado, porque se a gente não olhar e cuidar dele, ele vai permanecer por muito mais tempo aí conosco, Então é preciso aproveitar esse momento, já que a gente tem que ficar num confinamento, para fazer isto. O que é que eu tenho que fazer? Cobrir as estradas de couro ou cobrir os meus pés para que eles não sejam feridos. Isso é muito importante. Quando nós da psicologia, quando as pessoas que procuram orientar dizem, olha, você precisa se conhecer, precisa praticar alguma coisa, terapia, meditação, algo que faça com que você conheça você mesmo, entenda as suas dores e resolva, não significa simplesmente uma filosofia, não significa simplesmente uma religião, não significa simplesmente a ciência. É uma realidade. É uma realidade que está se tornando aí muito natural para muita gente, mas ainda tem muitos que resistem a esta forma de vida, que é a forma saudável de viver, Entender a si mesmo, procurar corrigir em si mesmo aquilo que se sente incomodado nos outros e procurar cuidar da própria alma, porque a gente não consegue mudar o externo, só o interno. E conforme vamos cuidando das nossas dores, da nossa alma, a gente também vai muitas vezes auxiliando outros que convivem conosco a fazer a mesma coisa. E assim a gente cuida do coletivo de uma forma indireta. Então, conviver em sociedade, ser saudável, ter uma vida saudável, depende de um esforço individual, de cada pessoa cuidar de si mesma. E o que a gente está vendo nesse momento, infelizmente, é muita ignorância, é muita irresponsabilidade e talvez até muito egoísmo da parte de algumas pessoas que pensam apenas no próprio bem-estar, mas não nesse bem-estar de cuidar de si, mas do bem-estar de exigir que outros façam aquilo que eles consideram que seria o ideal para si. Então vamos parar, pensar e aproveitar o momento para nos conhecer, para conhecer a nossa família aí que muitas vezes a gente queria tanto ter tempo para estar perto e agora não aguenta mais. Então aproveitar esse momento para cuidar daquilo que é próximo, cuidar dos nossos pés, cuidar da nossa base, que é a nossa alma, que é a nossa saúde mental e também, é claro, da saúde daqueles que nos cercam, para que daqui a pouco possamos voltar ao nosso novo normal, que a gente não sabe como será, mas que precisa se preparar para ele. Certo? Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e muito obrigado por sua atenção. Até mais.